Olá pessoal que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Dessa vez eu resolvi trazer uma dica valiosa que nosso amigo Neto Zacarias, lá do nosso grupo do Novo K do Facebook, mostrou pra gente com um vídeo, com a publicação que ele fez, que é o seguinte: ele estava andando com o carro lá e de repente começou a dar uma pane elétrica, várias luzes acendendo no painel e o carro deixou ele na mão lá na rua. Bom, foi descoberto que um chicote, um conjunto de fios que passam ali na frente, no cofre do motor, eles ficam em contato com o bloco do motor e com o tempo, com a vibração e com o calor, esses fios vão sendo corroídos a ponto de se romperem e acontecer o que aconteceu com o nosso amigo Neto. Assim que eu vi a dica dele, a publicação dele, eu fui obviamente olhar no meu e percebi que realmente existe um chicote que encosta no bloco do motor e a Ford, acredito eu, que preveu isso. Ele possui um plástico de proteção, mas aparentemente esse plástico de proteção não é suficiente para segurar ali, para proteger realmente esses fios. Sendo assim, várias pessoas estão fazendo ali gambiarras ou reparos técnicos, caseiros, para desencostar ali os fios, o que eu acho super válido e que com certeza vai funcionar muito bem. E assim eu resolvi também fazer no meu. Só para um critério de comparação com você que me assiste, o meu está com 42 mil quilômetros. Esse chicote sempre ficou em contato com o bloco, eu nem sabia que esse problema existia, nunca tinha reparado. Ele existe um pequeno desgaste ali no plástico de proteção, mas ainda está longe de romper os fios, de chegar nos fios. Sendo assim, também vou fazer um reparo técnico caseiro, só que de uma forma um pouco diferente do que o pessoal está fazendo no grupo, e eu vou mostrar para vocês como eu fiz, vou mostrar para vocês também lá no motor como é a situação, onde vocês devem procurar esse problema. Então acompanhem aí a sequência. Bom pessoal, esse aqui é o meu canteiro de obras, a pia da cozinha, e aqui são as ferramentas que eu utilizei para fazer o meu reparo técnico caseiro. Então usei esse serrote aqui de metal para cortar um plástico. Peguei esse pedaço de plástico aqui, que ele veio junto com essa chave de boca gigante aqui de 24 mm. Ele era o suporte que segurava ele na loja, Eu achei um plástico bem grosso, bem resistente, então resolvi cortar ele. Eu usei essa serra para cortar e ele ficou desse tamanho aqui. Usei a lixa para dar um acabamento nele, nas bordas, que a gente nunca consegue cortar certinho, retinho. Então usei a lixa. Eu usei também essas abraçadeiras ou enforca-gatos, dependendo da região aí, cada um tem um nome, e que são essas estruturas de plástico aqui que enforcam, abraçam a estrutura que você vai utilizar. Então usei esse alicate de ponta para puxar a abraçadeira bem forte. Isso aqui para cortar, um alicate de corte para cortar a abraçadeira. Eu usei também esse estilete para cortar aqui, para ajudar no corte aqui, para dar acabamento. Eu, claro, que vou usar o famoso EVA, que é essa borrachinha que eu uso em praticamente todos os meus reparos com o carro, principalmente na retirada de barulhos. Então eu cortei dois deles no mesmo tamanho do plástico, e tô usando aqui uma trena, para medir aqui o tamanho, para vocês terem como comparação. 1,5 cm de largura e de comprimento ele tem aqui 5,5 cm em média. Esse plástico eu medi lá no suporte, lá no chicote que a gente vai proteger do motor. Então ele tem praticamente a mesma largura aqui, e o comprimento eu que escolhi aqui o tamanho que seria talvez suficiente. Então aqui eu cortei o EVA no mesmo tamanho, exatamente igual. E aí eu vou usar também essa dupla face, que eu vou colar essas três peças entre elas juntas, para que elas fiquem alinhadinhas e bem presas na hora de colocar lá. Bom, depois de colado com a dupla face, eles ficaram alinhadinhos, certinhos. Depois eu vim com a tesoura aqui cortando as bordas que sobraram, Então vamos lá olhar para o motor, ver como é que está a situação. Bom pessoal, então aqui a gente está olhando para o motor 1.0 do Novo K, e o problema ele acontece justamente nesse chicote aqui, Ele surge dali de trás, daqui, aí vem com essa peça plástica de proteção e ele encosta no motor justamente aqui,
Tá vendo, ó? Já tem até um certo desgaste, ó, nessa região preta aqui. E onde eu tô com o dedo aqui embaixo, ó, já tá redondinho no formato do motor aqui. Então realmente já começou a desgastar, mas ainda os fios estão íntegros e não terminou de romper o plástico completamente. Então eu comecei colocando duas abraçadeiras aqui, porque ele tem esse suporte que já tem, essa abraçadeira preta é original. Então nesse suporte metálico aqui ele já é preso aqui embaixo. E eu reforcei colocando mais duas. Então eu passei por baixo da abraçadeira original, passei lá por trás, aqui embaixo. Tá vendo? Rente à abraçadeira tem uma ponteira, uma presilha plástica. Então eu passei a abraçadeira por trás dele para ela não escapar. E na hora que eu apertei, eu levantei aqui o chicote e apertei com força. E ele já deu uma leve suspendida, o que já desencostou o chicote do motor. Ficou bem próximo, mas se olhar direitinho ele já desencostou. Mas eu acredito que isso aqui ainda não vai ser suficiente. Talvez com a vibração do motor ele vai acabar encostando, porque ficou ainda bem próximo. Sendo assim, então a gente vai fazer o reparo aqui, conforme eu falei para vocês. Então vamos lá. Bom, então aqui a gente está com a peça que eu criei, né, com esse pedaço de plástico EVA. E como vocês podem ver, ó, ele tem a mesma espessura que a peça plástica original de proteção. Então eu vou colocar ele por baixo. Então a peça plástica grossa, que é a parte que eu quero que fique em contato com o motor para realmente proteger, eu vou colocar ela por baixo, aqui justamente onde ele está encostando. E eu pensei em passar fita isolante, como aqui já tem, ó, não sei se é fita isolante, é uma fita preta, tá com um aspecto diferente, mas não sei se é isolante. Só que isso aqui fica muito quente, né, com a temperatura do motor. Então eu não vou colocar a fita, porque senão ela vai acabar derretendo aqui igual as outras. Então eu vou colocar 3 abraçadeiras, uma na ponta ali, segurando embaixo, outra no meio e outra mais embaixo ainda, para que, tá bom, para não ficar em contato com o motor. Então eu vou fazer aqui e já mostro para vocês como ficou. Bom, a gambiarra está feita, olhando de longe, ó, quase não dá para perceber. Então aqui ficaram as duas abraçadeiras que eu já tinha mostrado e as outras 3 segurando a peça plástica que ficou ali embaixo, ó. Ficou bem. Então eu não deixei as abraçadeiras encostarem no motor, então fui colocando aqui elas em regiões que elas ficariam livres, para que ela também não vá derretendo com o calor e se rompa. Então ficou bem firme, só o plástico duro ficou em contato com o motor realmente lá embaixo. Aí, ó, tá vendo, ó? Só o plástico lá embaixo está em contato e os dois EVAs estão em contato com o plástico original de proteção aqui. Então essa abraçadeira ficou bem próximo do motor, mas ela não está encostando nele, e as outras duas mais longe ainda. Então aí tá pronto. Eu acho que deu para reforçar aqui a situação e ir acompanhando, né, pessoal? De vez em quando dando uma olhada para ver se realmente vai suportar aqui a pressão, a vibração e a temperatura, né? Mas o plástico que eu coloquei, ele é um pouquinho mais grosso e rígido do que o original, então acredito que ele vai aguentar bem mais do que o já colocado aqui originalmente, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje com essa dica muito boa, muito valiosa que o nosso amigo Neto Zacarias lá do Facebook mostrou pra gente, e tá aí como eu fiz para resolver o problema. Então, se você gostou, se foi útil para você, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal, que de vez em quando estou sempre postando vídeos novos aí com novidades. Já estou prevendo alguns comentários de pessoas dizendo que não comprou o carro para fazer gambiarra, não sei o que e tal. Para essas pessoas eu digo o seguinte: às vezes é necessário fazer pequenos reparos para que se melhore ali um pouco o projeto. Se você não é uma pessoa como eu ou como o Neto, enfim, essas pessoas que fizeram esses reparos em casa, você levar para Ford, provavelmente eles vão fazer alguma coisa parecida para melhorar ali, para aumentar a resistência ali, ou simplesmente vão deixar a proteção original e vão ficando trocando a proteção original ali, sei lá a cada quantos mil quilômetros, para não acontecer o problema.
Então, se você não tem paciência, como eu, de ficar levando em concessionário para resolver esses pequenos problemas, tá aí a solução. Espero que tenha contribuído para você. Um abraço e até a próxima.